Desde o início de sua carreira política, ainda como sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva acumula acusações, denúncias, processos e condenações por corrupção e envolvimento em diversos outros crimes. Porém, ele ainda se considera a alma mais pura que já pisou nesse planeta. Bom, agora Lula quer processar um padre que fez denúncias e pregou contra ele durante uma missa. É exatamente isso. Olha só a notícia. Lula entra na justiça contra padre que o acusou de ser o maior ladrão do mundo e comprar o STF. Segundo seus advogados, Lula agora quer que o padre Edson Geraldo Bovo, da paróquia de São Roque, em Laranjal Paulista, cidade do interior de São Paulo, apresente prova das afirmações que ele fez no vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada. Bom, eu vou facilitar a vida do padre e vou mostrar algumas dessas provas, ou pelo menos demonstrar aqui veículos de mídia e outras personalidades que também já chamaram Lula de ladrão, de corrupto, de chefe do crime organizado, entre outras coisas. Mas antes disso, vamos ver aqui um trecho do vídeo do padre e mostrar o que deixou Lula tão furioso a ponto de entrar na justiça e tentar processar o padre. Principalmente, o sistema de voto, que logicamente é fraudável, não adianta querer provar outra coisa. E nós estamos pagando para fazer propaganda mentirosa, dizendo que é seguro. Não é seguro, nenhum país isso é seguro. Seguro é eu ir no mercado, pegar o meu ticket e conferir. Dório ama o seu povo, o governador de São Paulo. Quando que ele defendeu vocês? Quando na pior crise que nós precisávamos de polícia, não tinha, porque só na frente da casa dele tinha 127 viaturas cuidando dele. É amor ao povo isso? Aquelas pessoas que foram arrastadas na praça, mulher surrada. Ah, mas foi a polícia. Não, não foi a polícia, foi ordem. A polícia teve que cumprir, embora tá bom, tem lá, sua culpa. Mas foi mandado, tinha que fazer isso. Por que fechou um monte de empresa? Por que muita gente está aí até hoje que não vai se recuperar mais na vida? Perdeu tudo, O sonho de investir alguma coisa grande desmoronou por causa do desinfeliz. Agora ele quer ser presidente nosso. E vocês vão votar? Laranjal vai fazer campanha, daqui a pouco está todo mundo batendo nas costas de vocês aí, vê? O maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, coitada da família dele, dos pais, lá da mãe, tem vergonha disso. Bom, onde se pesquisar no mundo é um pior. Ah, mas é a corja toda. Mas se ele é o chefe, tá bom. Ele agora, sabe quanto que nós pagamos para dizer que ele é bonzinho? Roubou, provou, tem documentação, tem uma série de coisas, devolveu, passou por 3 instantes. Agora então, não, ele é limpinho, inocente. Tem gente que tem a coragem de usar uma camiseta e dizer Lula é inocente. Sabe quanto que vocês pagaram? Sabe quanto que nós pagamos? Eu não vou falar porque o pessoal acostumou com dinheiro, não sabe mais o que é. Mas dá para comprar Laranjal Paulista, dá para comprar Cidade de Conchas, Pereiras, talvez mais alguma cidade aí. Esse dinheirinho é usado para pagar Supremo Tribunal, uso do advogado, para dizer ele é inocente, ele não fez nada, ele é bonzinho, vai aí se candidatar e muita gente vai votar. Já é de conhecimento de todos que Lula é um criminoso condenado em diversas instâncias da justiça, por tribunais regionais federais, por tribunais de primeira instância, pelo Supremo Tribunal de Justiça e até mesmo pelo próprio STF, que agora o descondenou. Ou seja, Lula não foi inocentado, ele apenas teve as suas condenações anuladas e iniciadas novamente do zero, para que assim possam ser prescritas com o tempo, como já aconteceu com alguns dos seus crimes. Porém, provas contra ele não faltam. Existem caminhões de provas acumuladas durante os anos. Mas é lógico que, no Brasil, político não vai para a cadeia, principalmente quando ele é poderoso como Lula. Eu acho que Lula ficou até
tempo demais preso, até porque os seus crimes eram tão grandes e as provas eram tão evidentes que nem o STF poderia livrá-lo de alguns meses atrás das grades, mas deixaram a poeira baixar e descondenaram o criminoso. Bom, vamos ver aqui algumas notícias, então, que podem ajudar o padre Edson Geraldo Bovo em sua defesa. Eu vou começar aqui pela revista Oeste. Lula é o maior corrupto do Brasil, afirma Augusto Nunes. Colunista de Oeste disse ainda que os esquemas de corrupção liderados pelo petista foram destruídos pela Lava Jato. Augusto Nunes é um dos jornalistas mais experientes do Brasil e antes de trabalhar na Jovem Pan e na revista Oeste, em outras revistas e jornais que ele dirigiu, ele já denunciava Lula, mesmo durante os tempos de governo do PT. Vamos ver aqui outras publicações. O Globo. Ex-presidente Lula é eleito a personalidade mais corrupta de 2012. Algemas de Ouro também premiou o senador cassado Demóstenes Torres e o governador Sérgio Cabral. Olha só, essa é uma notícia do Globo de 2013, 20 de janeiro de 2013. E ela está confirmada aqui no Estadão. Lula é eleito o político mais corrupto de 2012. Ex-presidente venceu o prêmio promovido por Movimento Anticorrupção. E aqui diz na matéria, que ele venceu o prêmio com 65,69% dos votos. E nessa época aqui ainda nem existia Lava Jato, olha só. Vamos lá. Ex-presidente uruguaio diz que governo Lula foi um dos mais corruptos. Júlio Maria Sanguinetti classificou como sistêmicos casos de corrupção durante o governo petista. Matéria de 4 de abril de 2018 na Exame. E agora, Lula, vai processar também o Júlio Maria Sanguinetti? Talvez você possa entrar em algum tribunal internacional contra ele, Ricardo Kertzmann, na Isto É, em 18 de novembro de 2020. Obama detona Lula. Escrúpulos de chefão do crime e corrupção bilionária. Aqui nessa matéria fala o seguinte: não se sabe quando, mas Barack Hussein Obama, ex-presidente americano, declarou em seu livro de memórias, Uma Terra Prometida, que tinha conhecimento de suspeitas de corrupção bilionárias no governo do corrupto e lavador de dinheiro Lula da Silva, e quem certa vez, tadinho, chamou de O Cara, que na verdade é uma grande mentira, Essa história foi inventada pelo PT e pela mídia esquerdista brasileira. Barack Obama nunca chamou Lula de O Cara, mas não vou nem entrar nessa polêmica aqui, até porque Barack Obama é farinha do mesmo saco do Lula. Mas vamos aqui para a revista Oeste. Barack Obama compara Lula a chefão do crime. Ex-presidente dos Estados Unidos admite que sabia das suspeitas de corrupção envolvendo o petista. E depois, na Folha de São Paulo, Lula se nega a comentar citações sobre ele em livro de Barack Obama. Em memória, ex-presidente dos Estados Unidos afirma que sabia de suspeitas de corrupção no governo petista. É lógico que sabia, Você acha que o serviço de inteligência americano não sabe tudo sobre Lula? A prova disso aí é Hugo Carvajal, Hugo Pódio Carvajal, que foi preso na Espanha, o ex-general e chefe da inteligência da Venezuela, que afirmou que Lula é aí um grande beneficiado do narcotráfico internacional. Bom, época, matéria de 14 de setembro de 2016. Lula era o comandante máximo da organização criminosa. Entenda por que a Operação Lava Jato acusa o ex-presidente de comandar o Petrolão e pede que ele seja processado por corrupção e lavagem de dinheiro. Jornal do Comércio, o Jornal da Economia e Negócios do Rio Grande do Sul. Lula comandava a corrupção na Petrobras, diz Duque. Ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha pleno conhecimento de tudo, tinha o comando do esquema de corrupção instalado na estatal petrolífera. Vamos para outro jornal. Época novamente. As provas contra Lula. 3.000 evidências, 13 casos e 80 milhões de reais em propina.
As investigações apontam pagamentos em dinheiro, depósitos bancários e imóveis para o ex-presidente e para parentes. Matéria de 5 de maio de 2017. Jovem Pan. Lula é um bandido condenado e julgado em várias instâncias, diz Constantino após STJ adiar julgamento. CDEP. Artigo de Roberto Mangabeira Unger, que foi ministro no governo Lula. Afirmo que o governo Lula é o mais corrupto da nossa história nacional. E aqui ele detalha os motivos por que o governo Lula é o mais corrupto. Vamos aqui novamente para a revista Oeste. Lula causou o maior sofrimento coletivo à população brasileira em toda a história. É o que afirma o colunista da revista Oeste, Guilherme Fiuza. Metro 1. Vereadora detona Lula, o maior ladrão que o Brasil já conheceu. A vereadora Cátia Alves, do DEM, falou em entrevista à Metrópole nesse domingo sobre as manifestações do Farol da Barra em todo o Brasil contra o governo da presidente Dilma Rousseff do PT. Opinião: Lula entrará para a história como o maior ladrão da República. Poder 360. Lula é o maior corrupto da história brasileira, afirma Ciro Gomes. E agora, para terminar, Jovem Pan novamente. Lula é o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. É isso aí, Lula. Eu acho que antes de você processar um padre que está fazendo um sermão em uma missa e alertando a população contra os riscos da sua volta para o governo do Brasil, você deveria então processar o Brasil inteiro, porque essa não é uma opinião apenas do padre Edson Geraldo Bovo. Essa é praticamente a opinião de pelo menos 80% da população do Brasil, se não mais. Até porque, mesmo os esquerdistas que votam em você confirmam que você foi sim ligado ao maior esquema de corrupção da história do Brasil e do mundo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Fico aguardando aqui também provavelmente um processo do Lula em breve, porque o que mais a gente faz aqui é denunciar os seus crimes e infelizmente esse é o Brasil. Corruptos ficam soltos concorrendo à presidência e a outros cargos aí no legislativo e governos de estado. E cidadãos que manifestam a sua indignação acabam sendo punidos pela justiça. Esse é o país da liberdade de expressão. É triste, mas é a realidade. Um abraço e até o próximo vídeo.